Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E a nossa equipe hoje veio até o sítio arqueológico onde provavelmente foi a cidade de Betsaida, tantas vezes mencionada no Novo Testamento em relação ao ministério de Jesus. Como era a vida diária aqui? O que as pessoas faziam? Como era a estrutura da cidade? Ela é mencionada no Antigo Testamento? Estes são assuntos que aguardam você no programa de hoje, que, como você sabe, é feito com muito carinho pela equipe da TV Novo Tempo para você e sua família, para facilitar o seu entendimento, a sua compreensão da Bíblia Sagrada. Então não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, aqui da cidade de Betsaida, o provável sítio de Betsaida, e eu quero oferecer um presente para você. Você sabia que a TV Novo Tempo tem a maior escola de estudo da Bíblia do mundo? São milhares de alunos estudando a Bíblia sempre, toda semana, através dos produtos da TV Novo Tempo, que são inteiramente grátis. E um deles é o guia de estudos do programa Evidências, que foi preparado para você com muito carinho. Assuntos importantes sobre a existência de Deus, a veracidade histórica da Bíblia e muito mais aguardam você aqui nesse fascículo que pode ser seu hoje, inteiramente grátis. Ah, como faz para adquirir? É simples, anote aí. Ligue para a gente no horário comercial pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou, se preferir, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que também aparece aí na sua tela. Ou, se quiser também, através do QR Code, que também aparece aí para você. Ou ainda você tem a opção de acessar o site biblia.com.br. Mande uma mensagem para nós, queremos enviar um guia destes para você. Este sítio arqueológico onde eu estou aqui é o sítio de Etel, que provavelmente é a antiga Betsaida mencionada na Bíblia Sagrada. Eu sei que quando fala de Betsaida, você está acostumado a pensar no ministério de Jesus Cristo, correto? Ou seja, você pensa, é Jesus, os evangelhos, ali está falando de Cristo que esteve em Betsaida, porque Pedro era de Betsaida, um dos apóstolos principais de Jesus. Mas você sabia que Betsaida é mencionada também no Antigo Testamento? Isto mesmo. Esta aqui foi uma das primeiras localidades que teve presença humana na região do Golã e na região da Galileia, como falando nos tempos do Novo Testamento. Um dos mais antigos assentamentos da região ficaria aqui. Nós temos evidências de presença humana aqui desde a época do período do Bronze Médio, depois o período do Bronze Tardio, até a entrada do período do Ferro. Agora, nesta época do Antigo Testamento, a cidade tinha outro nome e ela aparece aqui mencionada na lista das heranças dadas na época de Josué. Eu vou ler a passagem da Bíblia para você. Josué capítulo 19, versículo 35, fala das cidades fortificadas da herança de Naftali e menciona: as cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramat, Recat, Kineret. Agora, deixe-me explicar para você uma coisa. Quando fala que as cidades eram Zidim, isto aqui é um erro de tradução da Bíblia Almeida em português, porque Zidim, em hebraico, é o plural para pescador. Então, está falando de pescadores, não é um nome próprio de uma cidade, mas uma alusão a uma cidade de pescadores. Então, quando você lê na sua Bíblia aí, Zidim com Z maiúsculo, na verdade, isso aqui não é um nome próprio. É apenas uma referência a uma vila de pescadores que estavam aqui. Tanto é que quando fala Kineret, é justamente uma referência ao Mar da Galileia, que é chamado de Kineret Yam em hebraico. Yam Kineret, o mar da harpa. Alguns traduzem como harpa, seria esse o sentido. E a palavra que vem logo em seguida, Zer, Z-E-R, este aqui é o nome antigo daquela cidade que no Novo Testamento seria chamada de Betsaida.
Ou seja, ela já era mencionada no tempo de Josué, o que indica que quando houve a divisão das tribos ali de Israel, a herança das tribos, aqui acabou ficando para a tribo de Naftali. Agora, é claro que desta época de Josué, nós temos pouquíssima evidência arqueológica. Encontraram, de fato, cerâmica, que indica já a presença humana aqui no período do bronze, como eu mencionei para vocês, um assentamento. Porém, as estruturas que você vai ver aqui, aquilo que a arqueologia pôde descobrir, aí já é de um tempo posterior. Já é do tempo mais do período do ferro, época da monarquia de Israel, e também depois nos tempos de Jesus, ou que a gente chama tecnicamente em arqueologia, o período do Segundo Templo, tá certo? Agora, para nos guiar neste sítio arqueológico, nada melhor do que um dos principais escavadores aqui, um dos arqueólogos que sempre trabalharam aqui neste sítio e um dos maiores especialistas nesta questão. Eu gostaria de chamar o Dr. Rami Arav, que hoje é professor na Universidade de Nebraska, Omaha. Muito obrigado por estar conosco, professor. Eu que agradeço. Eu quero lhe perguntar um pouquinho, vamos andar aqui um pouco, nós estamos vendo essas estruturas aqui, como começaram as escavações aqui em Ethel, ou melhor, em Betsaida. Como começaram as escavações aqui? Então, em 86, eu voltei da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, com um PhD em arqueologia. Estava procurando por um local para pesquisar, escavar, e vi que Betsaida não tinha sido identificada ainda. Sempre foi um ponto de interrogação onde estava esse local. E eu decidi que ia fazer escavações arqueológicas para descobrir onde era. E em cerca de algumas semanas, eu escavei os lugares que seriam possíveis e descobri que esse era o local mais provável de ser, de fato, Betsaida. E começamos a escavar há 30 anos e continuamos desde então. Muito bem, professor. Agora, nós sabemos que alguns arqueólogos estão apresentando uma tese nova de que Betsaida pudesse ser noutro sítio arqueológico próximo daqui, chamado El Araj. Mas o senhor ainda acha que aqui é o melhor candidato. Por que o senhor acha que Betsaida seria justamente aqui onde nós estamos? Por algumas razões. Primeiro, eu também escavei esse outro local e descobri que não era um bom candidato. Anos depois, na verdade, recentemente, 5 ou 6 anos atrás, eles começaram a cavar mais profundamente e encontraram ruínas de algo da segunda metade do primeiro século. E eu acredito que seja um campo militar que é mencionado por Josifas. Todos os outros elementos que temos aqui, todos os elementos se encaixam perfeitamente com a descrição de Josifas. E no Novo Testamento, e também de autores antigos, tanto judeus como cristãos. Isso ao longo do tempo. Agora, professor, eu sei que aqui nós estamos na entrada principal da cidade de Betsaida no período do ferro. Estou falando ali por volta de 1000 anos antes de Cristo. Nós visitamos outros sítios arqueológicos aqui em Israel, como, por exemplo, Tel Lachish, Hatzor, Meguido, e nós mostramos ali a entrada principal da cidade. Como seria a arquitetura dessa entrada aqui, deste portal da cidade de Betsaida, e se há semelhanças e diferenças em relação a esses outros sítios que nós visitamos? Certo. Para responder essa pergunta, eu vou fazer assim. Esse portal em que estamos pisando não é o mais antigo. Existe um portal anterior que volta ao 11º século antes de Cristo e foi destruído no 10º século antes de Cristo. Essa entrada foi construída no 9º século antes de Cristo e foi destruída em 732 depois de Cristo. Então, estamos falando de um portal que veio depois e que fica um pouco mais elevado do que o anterior. A entrada anterior fica a 250 metros ao sul do lugar em que estamos. Seria nessa direção. Esse portal que estamos pisando, como eu disse, é do 9º século antes de Cristo. E em comparação com os que você mencionou, esse é o maior e mais bem preservado já encontrado nesse país. É maior do que Hatzor, maior do que Meguido,
maior do que Lachish, maior do que Caiafas, maior do que qualquer um que você mencionar. Até maior do que a cidade de Dan, que é uma cidade bem grande. É até maior do que ela. E ainda, esse está bem mais preservado do que outros portais mencionados. E em alguns lugares, está preservado a uma altura de 3 metros. Não temos essa elevação nos outros portais. De fato, é um exemplo de entrada, principalmente de capitais, no período bíblico. E você viu que o professor mencionou aqui a cidade de Tel Dan. Nós fizemos um programa Evidências na cidade de Tel Dan, numa outra série especial que gravamos aqui em Israel, que você pode encontrar no nosso canal do YouTube. Você vai lá, YouTube, no canal Evidências NT. Aliás, já fica o convite para você seguir o canal, acionar o sininho de notificações, e você pode encontrar esse vídeo lá que nós gravamos também na cidade de Tel Dan, e você vai ver a porta que ele mencionou. Agora, professor, então vamos conhecer a porta aqui, a arquitetura dela por dentro, para o pessoal de casa poder ver? Vamos lá? Professor, antes da gente entrar, me chamou a atenção, primeira vez que eu vi aqui na cidade de Betsaida, no sítio arqueológico provável de Betsaida, que nós temos na entrada 2 pedras, uma está aqui, nós temos uma outra similar a esta do outro lado, que ficam aqui, olha, parece até aquela famosa pedra dos 10 mandamentos que você está vendo. E aqui do lado nós temos mais uma outra caída. Eu vou pedir o nosso câmera para mostrar aqui para vocês em casa. É lógico, essa aqui é uma réplica, tá certo? A original foi levada para o Museu de Israel, mas eles colocaram uma cópia aqui idêntica àquela que eles encontraram. Por isso que a réplica está aqui como 2011, que foi a época que ela foi feita. Mas se você olhar, é uma pedra também que ela tem todo um formato como se fosse aquilo que nós chamamos em arqueologia de estela. Inclusive tem uma estela muito famosa, eu vou colocar uma imagem para você em casa poder conhecer, eu estou falando da estela de Mecha, que hoje está no Museu do Louvre, na França. Essa estela de Mecha é muito importante para a arqueologia bíblica, porque ela traz um relato de uma batalha bíblica mencionada na Bíblia Sagrada e também numa fonte externa. E esta estela de Mecha, inclusive, recentemente, ela caiu de novo nas principais mídias acadêmicas porque eles descobriram que ela contém a expressão Beit David, que foi traduzida pelo professor André Lamer. Na verdade, ele já sugeriu que ali tinha a expressão Beit David, a casa de Davi, desde 1992. Mas somente agora, em 2020, é que a sua tradução foi confirmada. Então nós temos na estela de Mecha uma comprovação arqueológica da existência de Davi. E como você viu aí no vídeo, a estela de Mecha tem o mesmo formato dessas pedras aqui, especialmente daquela. Aí, professor, a gente pergunta, essas estelas... aliás, eu não expliquei para você em casa o que seria uma estela comemorativa. As estelas têm um formato legal ou de propaganda religiosa. Por exemplo, numa estela, você pode colocar as leis de um reino, você tem várias leis de um reino que são colocadas ali, pode ser uma pedra de fronteira, ou pode ser a comemoração de um triunfo de um rei que venceu outro rei numa batalha, então ele coloca ali todas as coisas que ele fez, não é isso? Agora, professor, nós temos aqui estas estelas também na porta da cidade. Qual seria a função, qual seria o propósito? Certo. Antes de falarmos da importância da estela no portal, deixa eu só dizer algumas palavras sobre a área em volta. Essa área é o pátio em frente à entrada. Existem 2 portais, na verdade. Esse é o interior e tem um exterior, que fica lá. Então, as pessoas que vinham à cidade passavam pela entrada exterior, depois pelo pátio aqui, e então entravam na cidade. Mas o pátio é a parte mais importante dessa entrada. Esse é o coração e a alma da cidade. O portal é mencionado mais de 1000 vezes na Bíblia. Essa é a parte mais importante em cidades bíblicas. Não há nada
mencionado mais vezes do que a entrada no texto bíblico. O portal era o centro de várias atividades. E um dos motivos dessa fama tem a ver com religião. Então, nós vemos aqui estelas que você mencionou. Aqui está atrás de você e tem uma outra do outro lado. E tinha uma estela no topo do lugar mais alto, que agora está localizado no Museu de Israel. As estelas são objetos religiosos. Elas são um tipo de antena para o céu. E esse é o motivo delas estarem aqui. Nós temos em Betsaida, temos duas aqui e ainda mais outras 2 estelas. Elas não tinham inscrições, sem nada nelas. A estela aqui era dedicada ao deus da lua. O deus da lua era, na cultura mesopotâmica, o principal deus. Ele criou o mundo. Na arqueologia mesopotâmica, o deus da lua que deu o primeiro passo na criação. Por quê? De acordo com os mesopotâmicos, era muito escuro no começo, no que chamamos de estado primordial. A lua era a única coisa que iluminava. Então, os mesopotâmicos associaram isso ao Criador. No caso, a lua era a criadora do mundo. E ela começou a criação e depois outros deuses e deusas chegaram e participaram do processo. Por exemplo, Ishtar é a deusa que criou os humanos, assim como outros deuses criaram outras coisas. É diferente da religião monoteísta, em que um deus só criou tudo. Na Mesopotâmia, e aqui, o deus da lua começou e depois outros deuses participaram do processo. Então, o deus da lua era o grande criador do universo na cultura mesopotâmica. Professor, isso que você falou é muito interessante, porque eu estou lembrando aqui do deus Sim, da Babilônia, que é o deus da lua, Ur-Namnu, que também era referente à lua, só que nós estamos muito distantes desses reinos da Mesopotâmia, mas nós percebemos que essa cultura da Mesopotâmia chegou até aqui, na terra que seria a terra de Israel, e aí fica fácil entender na Bíblia que quando os hebreus chegam aqui, os israelitas, eles encontram uma cultura paganizada muito forte, a mesma cultura do local de onde saiu Abraão no passado. E isto foi um grande desafio para eles e por isso que os profetas sempre os alertavam contra a idolatria. Sim, se eu puder elaborar em cima do que você disse, o deus da lua era muito importante na Mesopotâmia. Tinha 2 centros de adoração. Um era na cidade de Ur, ao sul da Mesopotâmia, e o outro em Harã, no norte da Mesopotâmia. Então tínhamos 2 centros de adoradores da lua. Esse deus da lua é associado com Harã, não tanto com Ur, por conta da distância. Em Harã era o centro da cultura aramaica e aqui também faz parte da cultura deles. Naturalmente, eles iam trazer o deus da lua com eles quando saíram do norte, da Síria. Eles migraram para essa área e se estabeleceram na cidade adorando o mesmo Deus que eles faziam no norte da Mesopotâmia. Agora, professor, 2 coisas que me chamam a atenção aqui. A primeira delas, e você que está em casa também vai prestar atenção nisso, é que o comum de muitas cidades da época era justamente o que ele descreveu aqui. Colocar as estelas em frente à porta, onde estavam os mandamentos, onde as pessoas podiam entrar e ler. Você tem, por exemplo, o Código de Hammurabi, famoso Código de Hammurabi. Era uma estela gigante, enorme, né, que todo mundo podia ver. Agora, olha que interessante, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, a ordem não foi para colocar os 10 mandamentos em frente aos portões de uma cidade, mas sim dentro da Arca da Aliança que ficava dentro do santuário. Qual a razão disto? Porque Deus queria que os mandamentos fossem escritos mais do que visualmente à porta de uma cidade,
dentro do nosso coração. Isso é fantástico, não é isso? Exatamente, ótimo, ótima observação. Não tinha percebido isso, muito boa observação. Rodrigo, eu queria te mostrar outro lugar que faz referência ao texto da Bíblia hebraica, de Êxodo 20, verso 26. Vamos ver isso. Vamos ver. Então aqui é o lugar, né, professor? Qual a relação disso aqui com a Bíblia Sagrada? Essa parte aqui, ou pelo menos com o contexto bíblico. Sim, o que vemos aqui está na parte baixa da torre. Essa é só uma parte da torre. Imagine que a torre vai até lá em cima. E não é uma cadeira, porque não dá para sentar pela altura. Então, é um tipo diferente de altar. É um altar que temos acesso direto a ele. Não tem escadas que levam ao altar. Nós chegamos e colocamos aqui a nossa oferta e entramos na cidade ou saímos dela. Então, esse é um altar muito similar à descrição de Êxodo 20, verso 26. Deixe-me ler na Bíblia essa passagem que ele mencionou. Êxodo, capítulo 20, versículo 26. Eu vou ler o 25 também para vocês. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam no meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Êxodo capítulo 20, versículos 25 e 26. Exatamente. Exatamente. Então, encontramos um altar muito similar ao descrito na Bíblia. Então nós vemos que muitas das práticas levíticas que estão na Bíblia não são inéditas. Outros povos tinham preocupações similares, não é isso? Agora, professor, eu sei também que nessa parte aqui, nesta área pública das cidades, era onde acontecia eventuais julgamentos do povo. Às vezes o governador vinha, os anciãos do povo, mas onde seria a parte dos juízos aqui da cidade? Certo. Para isso, temos que ir para outra parte do portal da cidade. Lá no outro lado, nós vamos nos sentar nas cadeiras dos anciãos e mais velhos da cidade para julgar as pessoas, como você disse. Então vamos lá, vem com a gente. Professor, eu estou feliz porque realmente ele me trouxe, eu não tinha visto antes. Aqui você tem os nichos, os bancos, onde os anciãos se assentavam para julgar as pessoas na cidade, correto? Sim, esse é o banco onde os anciãos da cidade julgavam as pessoas. Isso é muito incomum. Não encontramos em muitos lugares. Não tem em Megiddo, por exemplo. Porém, nós temos aqui e é onde os anciãos sentavam, como a gente está, e eles julgavam as pessoas que vinham até aqui. Eles também faziam transações, compravam e vendiam coisas, assim como encontramos em Ruth 4, verso 1. E eu vou ler essa passagem para vocês que eu já deixei marcadinha aqui. Olha o que diz Ruth, capítulo 4, versículo 1. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele o chamou: ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz, diz o verso 2, chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se assentaram. Então começou a transação sobre aquele fato que ele queria do casamento. Aliás, é interessante que Jó, a história de Jó também é mencionada, que Jó estava entre aqueles que se sentavam nos portões da cidade. Quer dizer que Jó era um homem de prestígio na sua época. Ló também, na cidade de Sodoma, Ló também estava sentado à frente da cidade, à praça da cidade, junto com outros homens, o que indica que Ló, em Sodoma, também era um homem respeitado. O julgamento de Deus é descrito na Bíblia como estando às portas.
todas essas expressões são esclarecidas pela arqueologia, você está vendo? Aliás, é muito interessante que se houver advogados ou juízes ou pessoas do direito nos assistindo, elas vão concordar com o que eu vou dizer. Uma das notoriedades do julgamento justo é a sua publicidade. Por isso que os juízos se davam à porta da cidade, porque era um lugar público, todo mundo passava, então tinha publicidade. Outra passagem, professor, que eu me recordo estando aqui, é a de Davi, quando ele ouviu a notícia que Absalão havia morrido. E a Bíblia fala que Davi estava sentado entre os 2 portões da cidade. Eu vou ler essa passagem para você em casa. Ela está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24, que diz assim: Davi estava sentado entre os 2 portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu um homem que vinha correndo sozinho. Por que Davi estava sentado sobre os 2 portões da cidade? É lógico que esse episódio não aconteceu aqui, não foi aqui. Mas a arquitetura local é similar àquela onde Davi estava. Nós temos uma entrada aqui, interna, e uma outra entrada do lado de fora, ou seja, a entrada externa e outra interna. Então você tem as 2 entradas. E você tem o que também? A torre. Você tem uma torre lá e tem outra torre aqui. Então você vê que o sentinela podia, do alto da torre, ver alguém que viesse correndo. E Davi, como monarca, estava sentado entre as 2 torres quando ele ouviu a notícia da morte de Absalão. Você depois pode confirmar aí, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24. Você está vendo como que a Bíblia fica mais tridimensional à luz dos achados arqueológicos? Nós estamos, em outras palavras, extraindo um texto das pedras. Estamos deixando que as pedras e os artefatos nos contem a história de uma maneira diferente, de uma maneira que ilustra o livro sagrado. Ou seja, através da arqueologia, você tem uma maior cultura, um maior conhecimento acerca do contexto histórico da Bíblia. E eu sei que você deve estar gostando desse conteúdo, porque ele está sendo feito com muito amor e muito carinho para você. Agora, professor, o nosso tempo hoje está ficando por aqui, mas eu vou lhe fazer um convite. Eu ainda quero mostrar outras partes de Betsaida, que eu sei que tem mais coisa para ver lá dentro. Então vou convidar o pessoal de casa para estar com a gente no próximo programa da semana que vem. Podemos estar juntos? Claro, com certeza. Então, convite aceito. Semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, nós vamos continuar este passeio arqueológico, entendendo melhor a história da Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.